Neste momento, teremos o painel Quais as soluções e modelos de negócios de utilização do LTE pelo provedor regional? Haverá nova oportunidade para quem não participou do leilão? Para compor nosso palco, convidamos o moderador do painel, Eric Rodrigues, vice-presidente do Conselho da Abrint e sócio da Interjato. Convido também os palestrantes Alexandre Alves, CEO da TIP Telecom, Fernando Secali, diretor de negócios da Ava Telecom, Iroá Robledo Ferreira, gerente de outorga e licenciamento de estações da Anatel. E Ricardo Alexandre Vieira, gerente de produto da Combi. Lembrando mais uma vez que as perguntas podem ser feitas através do aplicativo ou ao final do painel. Então, agora com a palavra, Eric Rodrigues. Olá, boa tarde a todos. Nós, no tradicional aquecimento ali do painel, né, conversando aqui entre os apresentadores e debatedores, a gente estava pensando, bom, o público para esse painel. Então, assim, tem três, é um painel que apesar de ser um tema específico, mas ele tem três visões diferentes. Uma, quem já recebeu sua outorga, as empresas que já receberam sua outorga, as que estão na expectativa de receber sua outorga e as que têm ainda uma pretensão de uma nova oportunidade que a Anatel tem sinalizado, ter uma outorga. E, por outro lado, nós temos nesse tema, esse tema foi uma luta muito antiga da Abrint, a nível de agência e de Ministério das Comunicações na época, para que nós tivéssemos, quando aí, alguns bons 6, 7 anos atrás, para que nós tivéssemos com a dificuldade das frequências abertas, nós sonhávamos em ter uma frequência que, alguma das licitações de frequência, nós conseguíssemos ter uma frequência que pudéssemos operar sem tanta interferência. E esse assunto demorou, né, demorou a avançar, haviam outras demandas, e, nesse meio tempo, a fibra teve a expansão que nós todos temos vivenciado, e está a própria feira aí fora para mostrar. Então, na época do leilão, Iroá, tinha uma situação interessante, que eu nunca te contei, mas nós fizemos aquele seminário para falar sobre as possibilidades, e acho que esse tema ainda é atual, porque a tecnologia vai mudando, quais são as novas possibilidades. Eu acho que essa é uma das nossas respostas aqui a algumas perguntas a gente tentar responder hoje. Mas acontecia uma situação interessante, que as pessoas estavam na dúvida, né? Eu entro no leilão para a minha cidade, eu continuo se já estava fazendo fibra ou se faço fibra. Enfim, uma dúvida muito grande se participava do leilão ou não. E então a gente fazia toda a explicação, que tinha que avaliar densidade, tecnologia, posicionamento, competição, etc, etc. E depois de meia hora de explicação desse cenário, era muito engraçado que um ou outro, claro que não era a maioria, um ou outro perguntava, tudo bem, mas você acha que eu devo comprar ou não? Então, assim, é a pergunta do milhão. É a pergunta que, de alguma forma, não estamos aqui para responder só essa pergunta, mas é uma pergunta que continua viva aqui nesse cenário. Então, nós vamos começar com a apresentação da Anatel, evidente, que tem uma visão sobre todo o processo, e fico feliz que o Iroá tenha aceitado o convite, que tem participado desse processo desde o início, se dedicado aí completamente para que ele chegue ao fim. Por favor, Iroá. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Abrint por esse espaço, para nós podermos divulgar um pouco do trabalho que a gente tem feito, né? E apresentar também uma visão regulatória de alguns pontos, e não só com relação à burocracia que a gente vem enfrentando, mas também questões sistêmicas que a Anatel vem trabalhando diuturnamente para tornar mais fácil o desenvolvimento do setor, principalmente na área de SM, banda larga fixa, tá ok?
Bom, isso aqui é apenas um slide introdutório que a gente coloca só para mostrar que, de fato, isso é uma onda no mundo, né, o crescimento do acesso à banda larga fixa. E a Anatel, obviamente, como órgão regulador e tantos outros órgãos reguladores, estão atentos a esse crescimento, né? Então, a gente tem um exemplo emblemático aí de que até em 2016, em relação a 2005, houve um aumento de mais de 8 vezes, né, com quantidade de acesso. E, é claro, isso influencia toda a cadeia produtiva de qualquer país, em vários setores da economia. Tá? Bom, com relação, então, ao panorama brasileiro, nós temos, então, o mapa de distribuição de acessos, né, que é fornecido pela Anatel, esse exemplo. A gente vê que, realmente, no Sudoeste existe uma concentração maior da quantidade de acessos, é maior do que no resto do país, dado o desenvolvimento econômico da região. E também há uma apresentação da estratificação em relação à capacidade. O que eu chamo a atenção de vocês é para a última barra, que mostra que há um aumento ali, que eu coloquei até aquela seta ali, porque é para representar um aumento que tem se percebido nessa capacidade acima de 34 megabits por segundo. Ou seja, o mercado está solicitando, está trabalhando muito mais nessa faixa, nessa capacidade, do que nas demais. Tá? As outras já estão há muito tempo, há mais tempo, mas essa está num crescimento maior do que todas as outras. Tá? A derivada dela, para quem é da engenharia, entende que isso aqui é a maior de todas as outras faixas aí. Bom, então nós temos também uma representação de como isso está distribuído, né, em questões de acesso, que é fornecida na Anatel, em relação às operadoras. Então, tem as grandes operadoras e tem as operadoras regionais. Né? Parece que as operadoras regionais estão até um pouco espremidas, são 20% em relação ao mercado. Mas como a gente fala de 30 milhões de acesso, esses 20% são bastante significativos. Né? É uma parcela muito grande e outra, o viés disso é sempre crescendo. Eu vou mostrar mais para frente da onde que a gente tira essas conclusões. Tá? Bom, com o advento, então, uma das ações regulatórias, que foi a 680, e com o advento dessa resolução, a gente dispensou da outorga para a prestação do serviço de comunicação multimídia, tá? Para provedores que tivessem até 5.000 acessos e utilizassem ou meios cabeados ou então radiação restrita. Eu quero chamar a atenção aqui que a gente não exige a outorga, mas você é, sim, um prestador de serviço. Várias pessoas têm dúvida a respeito disso. Tá? O prestador de serviço ele tem todas as obrigações inerentes da regulamentação. Ele vai recolher FUST, Fintel, vai ter as tributações estaduais que ele vai ter que recolher, municipais, todas elas estão no bojo desse contexto de prestador de serviço. Tá? Tem que ainda fornecer uma coisa importante de enfatizar, que tem que atualizar sempre os dados até 31 de janeiro pelo CIS, né? E também fornecer mês a mês a quantidade de acessos que são apresentados pela empresa, tá? Que a empresa possui. E nesse contexto, se passar de 5.000, então ela tem até 60 dias para regularizar a situação dela. Essa regularização hoje, todo mundo sabe, né, acho que uma grande maioria, para quem até não sabe, é feita de forma sistêmica pela Anatel. Você entra pelo sistema Mosaic e consegue fazer isso com bastante agilidade. Hoje nós conseguimos emitir outorga até mesmo em uma semana. Né? Em média, a gente gasta 15 dias por conta, muitas vezes, essa média é 11 dias fica na mão do interessado. Tá? A gente já levantou. Bom, com o advento dessa regulamentação, então, que é o olhar da Anatel para o setor, que fez a dispensa, né, houve a necessidade, então, de fazer o cadastro das outorgas. Então, a gente tem esses números, e qual que é a importância de fazer esse cadastro? Muita gente até questionava, na Anatel mesmo, se era necessário o cadastramento. E aí está a necessidade mostrando o porquê de ter feito essa atuação, somente quando a gente foi chamado a contribuir para esse processo, a gente falou, olha, se não exigir o cadastramento, a gente não vai ter mais essa informação vai ficar perdida. E isso é importante porque a gente nota por esse gráfico que as barras rosa, elas representam os cadastros de dispensa de outorga, tá? E as verdes são ainda as outorgas clássicas tradicionais que são pedidas para a SCM. A gente pode ver que elas são sempre maiores do que a SCM, exceto no primeiro mês, obviamente, porque
questão de conhecimento. Houve um pico de demanda depois do segundo mês de implantação, em setembro do ano passado, e veio sempre maior do que SCM. Para curiosidade nossa, ainda tem muita gente pedindo SCM por motivos, às vezes, de licitação, participação em algum tipo de contrato que a empresa exija que aquele prestador tenha uma outorga da Anatel. Tá? Bom, nesse caso aqui, especificamente, se vocês pegarem a barra rosa e colocar em cima da verde, vocês vão ver que o crescimento realmente foi um salto enorme com relação ao que existia anteriormente. Existe, de fato, um degrau depois dessa regulamentação, que é o papel da agência reguladora, é o papel do regulador, é destravar o máximo possível para que o setor possa promover o desenvolvimento e prestar o serviço. Tá? E com isso daí, de fato, muita gente fez, né, esse cadastro, né? Foi até engraçado que eu estava fora da agência no dia e monitorando a entrada em produção desse sistema. E aí, a hora que eu tinha combinado com o pessoal, falou, a hora que entrar, vocês me avisam que eu quero saber, porque eu tinha que dar uma informação, passar a informação para frente também. Aí me ligaram, falou assim, ó, acabou de entrar em produção, na janela de produção da TI. Aí eu falei assim, então daqui uma meia hora acho que o pessoal vai começar a entrar. O cara deu F5, já tinha cara já cadastrado, ou seja, o cara estava só esperando, 5 minutos depois ele já tinha feito cadastro, de ver como que é simples, foi simples a entrada em operação desse sistema. Tá? E isso, de certa forma, promoveu muita gente para começar, de fato, a prestar serviço SCM. Teve uma abrangência muito grande, isso não é concentrado em um estado, mas em todo o país o pessoal tem utilizado muito esse cadastramento. Tivemos alguns problemas com registro de MEI, né? Então, já esclareci em outras oportunidades que o MEI não pode prestar esse serviço. Tá? É uma questão que o CNAE confundia, houve até uma propaganda, né, maliciosa na internet, mas a gente conseguiu desconstruir isso daí. Tá? E também no sistema hoje está bloqueado. Bom, e a gente também trouxe um slide para dar uma noção de por que utilizar frequências, né? Por que a gente fez esse leilão, essa demanda, né? E como é que é, de fato, o sentimento hoje da agência com relação a esse cenário de frequência não licenciada e frequência licenciada. Tá? A frequência não licenciada é a clássica 2.4 e 5.8, né? Um com 83 e outra com 125 MHz cada uma, né? E onde existe um emprego mundial dessa faixa para essa aplicação, né, de Wi-Fi, o que dá uma escalabilidade muito grande, ou seja, reduz muitos custos. No entanto, né, é uma faixa muito concorrida, né? E com certeza, muita gente que conhece desse contexto, que dado a competição no canal, o modelo de canal, isso lá em engenharia de telecom, a modelagem do canal ela fica bastante ruidosa nesse caso, o que prejudica a efetiva transmissão de sinal, que não dá um desempenho, muitas vezes, esperado pelos usuários, né? No caso do espectro licenciado, quando a gente faz o leilão, são faixas que têm caráter primário, ou seja, tem proteção contra interferência, no caso de radiação restrita não tem, isso é caráter secundário. Tá? São faixas que, se tiver outra pessoa utilizando, tem que haver coordenação, né? E isso geralmente não é quase que um uso exclusivo depois que sai a licitação, tá? Em raríssimos casos isso acontece. E o uso da faixa, ela é muito mais consistente, por quê? Porque justamente o canal ele é melhor, ele é mais limpo, então você consegue entregar qualidade e capacidade, né, até com uma banda larga, uma largura de faixa menor. Tá? Bom, outra coisa, a Anatel também tem um posicionamento de neutralidade tecnológica, então a aplicação de LTE aí não tem nenhum embargo com relação a isso, tá? Não tem nenhuma restrição com relação a esse ponto. E hoje, né, atualmente, o custo de implantação de uma rede com rádio, ela ainda é menor do que uma rede fibrada. Embora, é claro, a gente saiba muito bem que as capacidades de rede fibrada são de uma outra dimensão. Tá? Mas é um modelo de negócio que a gente ainda também está trabalhando. Né? Por isso fizemos a licitação. Tá? Bom, esse é o panorama da licitação desde o começo, um panorama geral dessa licitação. Tá? O que nós tínhamos então? Nós tínhamos, então, mais de 21 mil lotes para serem leiloados. Tá? O que é o lote? O lote é município e frequência. Tá? É essa relação que dá o lote. Então, foi para o Brasil inteiro isso daí.
né? Vocês veem que realmente a importância de ter um conhecimento maior do mercado e dos dados do setor. Porque aqui a gente pode ver que 83% desses lotes hoje não estão destinados a ninguém, tá? A gente viu que ali 17% só que de fato vão de fato para a utilização em vários municípios do país, tá? Nós tivemos 9.500 lances e de mais ou menos 350 proponentes. Isso aqui é importante frisar, tá? Que é um modelo de licitação que foi adotado. Ele foi adotado como se fosse uma herança dos modelos de licitação anteriores que eram feitos para grandes operadores, tá? Esse modelo a gente percebeu que ele não é muito adequado a esse tipo de mercado. Na verdade, a gente criou um problema a ser resolvido, a gente está resolvendo, está no caminho, na reta final para isso, mas já vai fazer aniversário de 3 anos, né? O mercado de tecnologia, vocês todos sabem, de telecom, 3 anos é uma eternidade. O cara, aqui 3 anos, pode ser que a gente não esteja conversando mais nada do que a gente está conversando hoje, né? Então, por isso a gente já está pensando, obviamente, no modelo também de uma estrutura de licitação diferenciada para viabilizar uma entrada em operação mais rápida, né, e mais consistente para os interessados, tá? Bom, com relação ainda a esse edital de sobras, ali temos um total de 171 empresas que entraram com essas frequências, que estão atuando no país, né, em vários lotes. Essas 110 empresas novas são com essa última leva agora, né, que foi adjudicado semanas atrás, sendo que ali existe uma sobreposição, tá, desses 110, algumas das 171 estão nas 110 ali, tá? Não é uma conta 61 antes e 110 agora não, tá? Existe uma sobreposição. O total de municípios são mais de 2.000 municípios que foram atendidos por esse leilão, tá? Os lotes adjudicados foram 3.700 até o momento, tá? Desses aí vão subir 2.133 agora, bastante, são muitas empresas, são 110, tá? E para o governo isso representou uma arrecadação de mais 27 milhões, tá? Bom, só fazendo então um breve histórico, né? Só fazer um retorno, então, a gente tem ali, os termos foram assinados em julho de 2016, né? A licitação foi em dezembro de 2015, em maio, em junho teve a primeira leva, né, os 83 empresas. Depois teve, em maio de 2017, a segunda leva para aqueles que entraram naquele período de 3 dias para sanar alguns problemas que eram possíveis de ser sanados. E depois disso veio as empresas com recurso administrativo, que foi todo um estudo que foi feito na agência para poder viabilizar a entrada de novas empresas, que é justamente a intenção da agência. No entanto, isso agora, né, desde 2007 para cá, esses recursos foram julgados pelo Conselho, tá? A gente já fez a adjudicação, foi para o Conselho julgou todos os recursos e encaminhou para a Procuradoria já fez o parecer, a gente está analisando o parecer e agora vai subir para o Conselho novamente para poder fazer a homologação dos lotes. Desses lotes que vão subir agora, tá? Alguns ainda estão com problema, ainda estão em fase recursal, mas o grosso vai ser homologado, tá? Então, alguns ainda não vão ser atendidos agora, e aí eles vão para o final do ano, provavelmente dezembro desse ano vai estar resolvido isso daí. Porque eu acho que o Vitor já até explicou em algum desses eventos como que isso é burocrático e é penoso, principalmente para o administrado, para o regulado, né? Para cada recurso que tem, cada fase recursal, uma decisão, seja da CEL, que é o Comitê Especial de Licitação, seja do Conselho ou da Procuradoria, cabe recurso pelos interessados, e aí tem um trâmite que o Correio, por exemplo, demora 3 meses para entregar um AR. Você tem que esperar todos os ARs chegarem. Então, para poder rodar a fase. Então, às vezes, um problema simples de 2, 3 empresas podem demorar aí 6, 7, 8 meses para serem resolvidos, tá? Isso é uma das estruturas que a gente não quer adotar nunca mais para esse tipo de abordagem de venda de frequência, tá? E a Anatel já vem trabalhando nisso, já está na agenda, essa reestruturação, agenda regulatória, desculpa, e também já estamos estudando outras possibilidades com relação aos próximos leilões que a gente vai fazer e como isso vai ser estruturado, tá?
já existe já um pensamento de como será o sistema. Isso sistêmico tem que ser, não dá para ser em papel, tá? Isso é uma coisa que a gente já absorveu, a Anatel, graças a Deus, absorveu isso, que não tem condições de levar isso à frente de forma que vá 300 pessoas para assinarem, todo mundo poder revisar num dia, aquele dia que teve lá, por exemplo, fatídico, que teve uma fila enorme lá de pessoas avaliando. Tá? Bom, saindo um pouco então da licitação, só para enfatizar, né, se for feito, vai ser feito um sistema mosaico. Esse sistema é um sistema, né, eu estou desde o começo com ele, aliás, escrevi o termo de referência desse sistema. A gente sempre primou, além de todas essas características de eficiência, ele ser um ambiente amigável, ter mais agilidade, robustez, transparência, a gente sempre primou pela boa-fé, né? E foi desse jeito que a gente construiu o modelo de dispensa de outorga, né, que é também uma capacidade do sistema, que ele tem uma modularidade. A gente construiu esse módulo de dispensa em apenas uma semana, sem depender de recurso nenhum de TI. Foram os próprios funcionários da gerência onde eu estou que fizeram o trabalho e colocamos isso no ar exatamente no dia que o regulamento mandou. E o que é interessante, assim, a gente fez na boa-fé, só que algumas pessoas começaram a desviar isso aí para o MEI, como eu já falei anteriormente, mas a gente descobriu. Então, de novo, a gente quer evitar o máximo possível de burocracia, a gente está consciente disso, mas o setor também tem, a gente vê que o setor está cada dia mais maduro para enxergar que realmente ele tem que estar de acordo com a regulamentação, para que todo mundo tenha segurança jurídica e técnica e possa trabalhar no seu segmento da melhor maneira que entender, né? Bom, por fim, eu vou falar um pouco só do SNOA, que é apenas para enfatizar que existe esse sistema, para quem não conhece, que é de negociação de ativos de rede, né? E que é um case de sucesso que muita gente utiliza e viabiliza, às vezes, muitos negócios, né? Por conta da facilidade de negociação e preços também, às vezes, bastante atrativos. Tá? Bom, por fim, apenas anunciando também, atualizando vocês, o Comitê Prestador de Pequeno Porte, esse comitê, o regimento interno dele já está no Conselho Diretor da Anatel para aprovação, tá? Do texto final, e é um comitê que é formado por MCTIC, Anatel e representantes dos pequenos prestadores. Tá? Isso é muito bom, porque a gente tem uma concentração maior dessas associações, a gente já aprendeu isso, né? A Anatel convive com isso, associações levam bastante, vamos dizer, conteúdo para a gente trabalhar, é diferente de você trabalhar de balcão e pega de um, pega de outro, esse já leva um contexto maior de assuntos que a gente trabalha e direciona, às vezes, a política que a gente tem que fazer com o termo de regulamentação e também, muitas vezes, em termos de sistema, né? O que tem que ser feito também para melhorar. Bom, da minha parte é isso, tá? Eu fui bem breve aqui, até para abrir espaço depois para perguntas, né? Mas o recado é esse, tá? A gente está sempre tem uma visão de que a gente quer garantir ao setor que ele consiga, a gente quer motivar o setor que ele cresça, né? Mas a gente também precisa dar segurança técnica e jurídica para todo mundo, para todos os players, desde a cadeia de indústria, para o prestador de serviço, o usuário e até mesmo os órgãos de governo. E da nossa parte, né, a gente está na Anatel sempre à disposição também para receber contribuições. E lembro a vocês que todos esses leilões, essas consultas que são feitas, eles abrem espaço para contribuições externas. Tá? Por favor, contribuam, sejam atuantes na questão regulatória, para que a gente possa sair principalmente dessa estrutura burocrática tão pesada que nós temos hoje, que eu diversas vezes já citei esse exemplo, que a gente é um órgão federal, mas tem que olhar município, estado, CREA, e um monte de coisa, que às vezes não estão informatizados de forma adequada, que a gente possa atuar com celeridade. Tá? Então, da minha parte é isso. Estou à disposição para perguntas após o painel. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Iroá. Acho que a gente pode dar prosseguimento e deixar parte das perguntas e debates para o final. Só
como tem uma parte puramente regulatória, eu queria fazer um registro já inicialmente, talvez até para o Iroá refletindo aqui. Você traz notícias frustrantes para a gente. A gente estava na expectativa, primeiro, desse início de ano, né? Como houveram esses recursos, a gente voltou a ter uma previsão de 2, 3 meses. Então, aqui eu estou falando especificamente do grupo que está esperando essa homologação, que, pelo que eu entendi, representa 10%. Tem 7% já com a outorga e tem 10% na expectativa. Muitos devem estar espalhados aqui. Então, assim, no final, nós gostaríamos assim, de voltar ao tema para ver que perspectiva a gente tem, porque, da forma que foi apresentado, a gente dá mais um shift aí de meses para frente e a gente queria voltar a esse tema. Bem, mas, na sequência, o Ricardo Vieira. Por favor, Ricardo. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Brint e ao Eric pela oportunidade de falar aqui. A ideia é a gente falar um pouco sobre tecnologia e modelos de negócio que a gente consegue adotar com as frequências que foram propostas pela Anatel nesse leilão. A gente traz um pouco do 4G, vou falar um pouquinho de como funciona e também como é a evolução disso até chegar no 5G e como foi um pouquinho do passado dessa tecnologia. Então, a gente começou tudo isso lá no começo com o AMPS, né? A gente começou com sistemas analógicos muito pouco eficientes e muito pouco atrativos ao mercado, mas que tinham um foco em alguma coisa um pouco diferente, com apenas voz e telefonia. E a gente começou a ter uma evolução de todo esse sistema, passando do 2G, 3G, LTE e seguindo até hoje para o próximo passo, o 5G. A gente teve consolidações de várias tecnologias durante esse período, estudos do Wi-Fi sendo integrados com tecnologias de 3G, GSM, e tudo isso a gente chegou numa origem que seria o Long Term Evolution, o 4G, para a gente conseguir chegar a taxas cada vez maiores e mais necessidade de banda. Hoje a gente fala muito da fibra, como o Eric falou, que foi uma evolução gigantesca de todos os provedores, mas a gente acredita que um futuro próximo, o WTTX, que é o Wireless to the X, pode ser uma grande solução com o 5G, trazendo uma nova referência de acesso, diminuindo os custos de acesso ao cliente e tendo um anel de fibra muito forte e integrando a última ponta com CPS. Creio que o Fernando vai falar um pouco mais sobre isso depois também, sobre esse tema. Bom, a evolução aqui, tecnológica, a gente consegue ver que, com o passar do tempo, o espectro de frequência teve que ser melhor utilizado. Antes, a gente tinha um espectro fixo no tempo, e isso era muito pouco eficiente. Com o passar do tempo, no GSM, a gente criou uma divisão de tempo, e essa divisão de tempo começou a utilizar melhor esse espectro e dar uma melhor eficiência ao canal de rádio. Isso foi evoluindo no CDMA, no WCDMA, e até chegando no LTE ou no IMAX, trabalhando com ortogonalidade de código e espaço e tempo. Então, praticamente 3 dimensões dentro de um espectro de frequência. Então, com isso, a gente consegue ter uma eficiência espectral, que seria até a release 9 do 3GPP, onde a gente consegue taxas no FDD com 150 megabits por segundo de download, e no TDD até 110, 100 megabits por segundo. Outras tecnologias que a gente começou a trabalhar foi a modulação. Antigamente, a gente tinha o QPSK, e essas modulações foram evoluindo um pouco, e a gente conseguiu, em um único símbolo, começar a transportar mais bits. Então, a gente tem ali a possibilidade, em 64 QAM, ter uma modulação máxima dentro da release 9 do 3GPP. Então, dentro de um sinal, dentro da ortogonalidade, a gente tem uma modulação que carrega, dentro do espaço espectral, várias informações. Outra questão importante é sobre o MIMO. Então, a evolução de múltiplo input, múltiplo output, diversidade de sinal, foi uma fase muito importante dentro dessa solução. Então, a gente consegue ter mais de uma antena transmitindo e recebendo dados ao mesmo tempo. Então, a gente consegue, com diversidade espectral ali, conseguir uma eficiência muito maior do que tecnologias legadas. Aqui, explicando um pouquinho de como funciona essa interface aérea do LTE, né? Então, a gente tem
um canal de 20 MHz, como mostro ali. Ele é dividido em subportadoras, que para ter mais eficiência, e dentro do espaço-tempo ele tem vários subframes que conseguem ser alocados dinamicamente dentro para esses usuários. Então, vamos dar um exemplo do TDD. A gente tem um espaço, um throughput médio de 110 megabits na interface aérea, e esse espaço é dividido em portadoras de 15 kHz, fazendo alocamento dinâmico conforme a necessidade de cada cliente ou cada usuário no momento da utilização. Então, a gente consegue dinamicamente e de forma inteligente, em um momento de um download, dar mais banda para um determinado usuário do que o outro, enquanto o outro está em repouso. Então, isso torna o LTE uma tecnologia muito eficiente na questão de espectro. A gente consegue fornecer altos throughputs rápidos para determinados usuários, e no próximo milissegundo seguinte, outro usuário já consegue usar a mesma banda e ter uma eficiência gigantesca com esse sistema. Tendo uma evolução dentro desse cenário, a release 10 e 11 trouxe evoluções de carrier aggregation. Então, a gente consegue, depois disso, começar a agregar bandas para ter um throughput maior desse tipo de cenário. Então, uma banda máxima do LTE prevista na release 9 era de 20 MHz. Com evolução, a gente consegue fazer grupos de até 100 MHz e trazer um throughput médio de quase 1 gigabit por segundo, em teoria, na prática uns 800 MB, 700, 900, fazendo com que a velocidade e a eficiência dessa rede se torne cada dia mais proveitosa para os usuários, né? Então, a gente consegue fazer complementações de banda de 5, 10, 15, 20 MHz para uma eficiência cada vez melhor de uplink e downlink dentro das interfaces aéreas. Então, hoje a gente vê muita gente falando do LTE+, né, ou do 4.5G. Então, isso é o próximo passo dessa tecnologia, que é uma evolução que usa mais espectro, mas consegue entregar uma taxa e uma qualidade melhor ao cliente final. Dentro dessas tecnologias e rotas, a gente está tendo agora o lançamento da release 16 do 3GPP. Então, desde o lançamento do LTE, há 10 anos atrás, a gente tem uma evolução constante, e o nome já diz isso, né, o Long Term Evolution. Então, a gente consegue trazer novos conceitos e novas adoções para o mercado, né? Então, o LTE Advanced, como falei, release 10 e 11, trazendo uma nova eficiência espectral e mais banda para o usuário. Essa demanda é cada vez mais ativa e cada vez mais presente nos ISPs. O Carrier Aggregation, Machine-to-Machine Communications, então, o uso do IoT já está sendo previsto e já está sendo estudado qual é a melhor forma e melhor eficiência para usar ele. Tecnologias como o LTE On License está sendo largamente utilizado na Europa e nos Estados Unidos, utilizando as frequências de 5.8 e 2.4 para fazer hotspots, em vez de Wi-Fi, utilizar tecnologias como LTE, Broadcasting para difusão de áudio, vídeo, e LTE Direct para hotspots ponto a ponto. Bom, depois disso tudo, a gente tem o que todo mundo está estudando agora, que é o 5G, ou já chamado agora de NR, né, New Radio System. Dentro desse mundo, a gente tem uma imersão gigantesca de novas tecnologias e novas eficiências para chegar a throughput de testes já reais de 3 gigabits por segundo na interface aérea. Então, o que o 5G traz de desafio, né? Ele necessita de uma largura de banda gigantesca para conseguir funcionar. Então, a gente está falando de canais de, no mínimo, 100 MHz, que hoje a gente não tem praticamente em nenhum lugar do Brasil, até 800 MHz em canais de 24 a 86 GHz. Um grande número de células para escoar esse tráfego, então a gente vai precisar, o foco é ser small cell, não mais macro cell, e ter sistemas que trabalham em, como são hoje, sistemas 3G, 4G, 2G, trabalhando em harmonia, pois a gente não vai conseguir fazer uma troca de tecnologia. A tecnologia é crescente e ela tem uma coisa que se integra, né? Então, a gente vai ter células integrando LTE e NR, 5G, fazendo coberturas espaciais com LTE para longa distância e uma cobertura um pouco menor para grandes throughputs para pequena distância. Os planos que o 3GPP tem é, em 2020, a gente ter 3% da população mundial utilizando 5G e apenas em 2025, na Europa, 50%. Então, a gente vê que tem um longo caminho ainda aí
para a adoção da tecnologia. A gente tem alguns entraves até da Anatel, que a gente está vendo, que as adoções de 3.5 e de 28 GHz já são utilizadas no Brasil, algumas facilmente resolvidas com filtros devido à TV via satélite, mas a banda de 28 hoje o Brasil usa para comunicação via satélite, pode ser um entrave para a evolução dessa tecnologia. Então a gente vai ver ainda muitos debates e muita discussão sobre esses temas, né? Bom, dentro desse mercado ainda, a gente tem toda a parte de planejamento celular, então é uma coisa muito importante a gente falar disso, como funciona, como a gente pode trabalhar com isso. Então, a gente tem que correr atrás também dessa efetivação e esse novo conhecimento aos ISPs que estão trabalhando com essa nova tecnologia. A gente, usualmente, quando trabalha com ISP, a primeira coisa que a gente fala é com o pessoal da área técnica, né? No LTE é um pouco diferente. Primeiro, a gente fala com o pessoal de marketing e de vendas, e tenta descobrir qual é o plano e qual é a ideia de venda desse mercado, né? A partir disso, da dimensão de capacidade do sistema e do perfil do cliente, que a gente começa a dimensionar qual é o perfil de tráfego daquela região, qual é a necessidade de herbes e necessidade de informações a serem colocadas. Bom, a gente também tem uma parte aqui de comparativo de soluções, né? A gente está trazendo soluções de macro e micro NodeBs, então a gente tem uma diferença grande de utilização desses dois formatos de utilização, né? Então a gente pode ter o formato macro, que trabalha com grandes gabinetes e estruturas que têm um alto valor e um gasto de instalação muito alto, e um novo formato, trabalhando com microcells e fazendo coberturas menores, que já é a ideia do 5G, e trazendo um melhor relacionamento ao cliente, o melhor custo-benefício de implantação. Então, com microcells, você tem uma instalação muito menor e mais prática para esse tipo de serviço. Opções de backbone para instalação, então com microwave, ou com GPON, ou algum outro tipo de formato de instalação, um cabo de rede também serve. Então, a gente tenta trazer um novo formato, uma quebra de paradigma dessa instalação, fazendo com que o próprio provedor consiga instalar toda essa solução de LTE de forma facilitada. Bom, aqui vem um pouquinho de cobertura do que a gente planeja fazer e quais são os modelos de negócio desse mercado, né? Então, a gente consegue ter atendimentos de até 14 quilômetros com CPE outdoors, então fazendo cobertura rural. Então, dentro desse mercado de LTE, a gente vê muita gente com várias ideias diferentes de operação. Trabalhar com MiFi, fazendo com que o cliente tenha um equipamento portátil, trabalhando com outras soluções, como internet fixa, internet rural. Então, há várias opções de trabalho, mas o que a gente gosta de salientar é que esse espectro ele é muito valioso devido às novas tecnologias que estão surgindo. Então, soluções para Smart City, soluções para coberturas de redes privadas, várias soluções são possíveis nesse futuro próximo, onde a demanda por banda, acredita-se que para a IoT, seja maior do que hoje a gente já tem para usuários finais. Então, todos os backbones, todos esses acessos têm que estar muito bem preparados, e as interfaces sem fio têm uma facilidade muito grande de adaptação e de mobilidade dentro dessas soluções. A parte de monitoração também é importante, então monitorar todos esses sistemas e fazer com que o ISP tenha um bom retorno e uma boa informação e monitoração de todo esse sistema. Então, isso são coisas importantes também para uma boa gestão da rede, então acompanhamento, envios dos KPIs necessários para a Anatel e todas essas outras informações. Bom, queria agradecer aqui o tempo, também se tiverem alguma pergunta, a gente está à disposição. Muito obrigado, Ricardo. Na sequência, eu já chamo o Alexandre Alves, também conhecido como Batata, para fazer a sua apresentação. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui em cima agora, sentado ali, o gordinho não fica muito confortável. Em pé, se a palestra pudesse ficar o tempo inteiro aqui, estaria ótimo para o gordinho.
Bom, vamos lá. Eu acho que foram abordados aí os temas regulatórios, foram abordados um pouco dos temas tecnológicos relacionados a acesso. Eu vou falar um pouco do core, na ideia de core, de rede e tal, mas mais do que isso, eu vou falar com vocês, eu acho que sobre a oportunidade de negócio que é o LTE, que eu acho que ainda é a grande incógnita na cabeça de todos aqui. Saber, esse negócio é um negócio de futuro, não é um negócio de futuro, enfim, essa é a ideia um pouquinho do que eu vou tentar passar. E a gente, nesses últimos 2 anos aí, teve a oportunidade de viajar vários lugares aí para conhecer e saber o que está sendo feito em outros países, saber para que lado realmente vai a parte do 5G. Nós tivemos visitando o Centro de Desenvolvimento do Facebook, nós tivemos trabalhando junto com o pessoal na França, na parte do desenvolvimento do Core. Então, assim, a gente viajou bastante e olhou o que esse pessoal tem feito por aí e o que a gente espera aqui para o Brasil. E uma pergunta que acho que todo mundo está fazendo na cabeça é LTE ou fibra, né? Eu acho que essa resposta seria a mesma coisa de perguntar um trator ou uma Ferrari, né? Depende muito da aplicação. E é isso que a gente vai estar, ao longo aqui dessa apresentação, tentando descrever, né? Bom, eu costumo pensar que o mundo é feito, eu tenho um amigo que dizia isso para mim, o mundo é feito em oportunidades e vem em ondas. A gente vive isso o tempo inteiro, e vocês, como provedores e empreendedores, viveram isso e vivem isso a vida de vocês inteira. E só estão aqui hoje porque souberam surfar nessas ondas no momento certo. Alguns entraram na onda um pouco mais tarde, outros entraram na onda no momento certo. Mas todos pegaram as ondas certas para poder chegar até aqui. Então, só recapitulando aí, e aí fazendo um elogio até a Anatel, a gente é acostumado a criticar a parte pública e tudo mais, e assim, visitando outros países e vendo a competitividade que se tem no Brasil, a gente tem que tirar o chapéu. O nosso sistema funciona para a competição, e a gente tem visto isso, haja essa plateia aqui de empreendedores ligados à área de telecomunicações. Eu tive a oportunidade de viver no Japão durante quase um ano, e lá no Japão, por incrível que pareça, e por toda a evolução tecnológica que o Japão tem, o que a gente tinha lá é um duopólio. São 2 ou 3 grandes empresas que dividem o mercado japonês. Então, o Brasil está, nesse sentido, de parabéns pela evolução que tem nessa área de competição. Isso começou com a privatização do setor, e eu vivi essa onda da privatização do setor. Vivi para o bem e vivi para o mal. A gente trabalhava numa empresa, que era Zetax, que desenvolvia centrais telefônicas públicas para o setor privado. E essas empresas, quando foram privatizadas, começaram a comprar equipamentos de fora do Brasil e deixaram o desenvolvimento nosso nacional de lado. Bom, o que foi bom para nós? Nós fomos comprados por uma empresa americana, uma empresa Lucent americana, e fomos para desenvolver tecnologia lá fora. Isso, depois de uns anos, na época eu fiquei chateado, falei, poxa, acabaram com a tecnologia nacional e tal, mas depois de uns anos, para nós foi muito bom. Nós aprendemos a fazer P&D com o pessoal dos Estados Unidos, e depois voltamos ao Brasil e conseguimos fazer P&D com um nível muito bom. Então, foi uma especialização que nós fizemos graças à abertura do mercado. E foi surfando numa dessas ondas que a gente conseguiu fazer esse tipo de coisa. Eu não sei quantos lembram aqui como é que foi a abertura do mercado da telefonia fixa no Brasil, mas existiam aí as chamadas espelhos, né? E isso foi em 2000, 2001, 2002, começou a se criar esses espelhos. Esse movimento, muitas dessas morreram, né? A Vesper, na realidade, foi comprada pela Embratel, foi incorporada pela Embratel. Nenhuma delas hoje existe, né? A Intelig foi comprada pela TIM, tá? E a GVT foi comprada aí pela Vivo. Mas foram cases de sucesso e fizeram o papel que lhes foram proposto da competitividade. Tá? Bom, uma outra onda que a gente surfou
eu particularmente, né, foi a telefonia IP, a voz sobre IP. Então, tivemos a onda aí do Skype, por exemplo, foi um boom, todo mundo desenvolvia equipamentos para o Skype, todo mundo queria fazer negócio para o Skype e tal. Então, eu tive a oportunidade de gerenciar o Skype na América Latina de 2006 a 2011. Isso foi uma onda que a gente pegou e surfou. Depois veio a onda dos provedores com rádio, atendendo a população aí com rádio, com Wi-Fi 5.8, 2.4. Muitos de vocês surfaram nessa onda, de novo, alguns antes, outros depois, mas pegaram essa onda. Muitos agora estão surfando a fibra do FTTH e estão indo muito bem. De novo, alguns entraram antes, outros entraram depois. Os que entraram antes, muito provavelmente, hoje, estão maiores do que aqueles que entraram depois, porque já sentiram maior dificuldade na competição. E, em 2006, eu um dia estava na minha sala e vi uma brecha no espectro brasileiro, que era a faixa de 1910 a 1920 MHz em TDD. Né? E existia uma tecnologia na Ásia, chamada PHS, no Japão e na China, que era muito empregada, tinha 30, 40 milhões de usuários. Isso na China é quase nada, mas, enfim, era um índice de penetração razoável e uma tecnologia que me parecia ser muito interessante de trazer para o Brasil. E, em 2006, enxergando essa brecha no espectro, nós solicitamos a Anatel, naquela época não havia leilão, porque ninguém estava usando aquela frequência, e nos foi concedido naquele período, naquela época, para que fosse usado essa faixa de frequência em caráter primário. Então, era isso há 12 anos atrás, a ideia já do que está acontecendo agora do LTE. E aí vem o que eu acredito. Né? Na realidade, elas não são tecnologias que competem. Né? Por enquanto, não. O 5G vai dar dor de cabeça para quem tem fibra, mas elas vão ser tecnologias complementares, vão continuar sendo complementares. E por que isso? Cada vez mais na sua casa, você quer uma televisão que nem esse painel aqui, se todo mundo pudesse, teria uma televisão desse tamanho em casa. Legal. Para ter uma televisão dessa em casa, você imagina o que você vai precisar transmitir de banda para atender essa demanda. Então, isso é qualidade, isso é conforto, isso é o que a gente quer em casa no entretenimento. Então, isso é o que nós vamos ter. Agora, por outro lado, nós precisamos ter também a mobilidade, que é uma coisa que todo mundo busca hoje. Está todo mundo aqui, está todo mundo conectado. Então, são mundos, vamos dizer, complementares e vão ser até o 5G. Da chegada do 5G para frente, realmente é uma incógnita, e eu acho que o que vai acabar acontecendo é que as redes de FTTH que vocês estão construindo vai servir como base para a rede 5G. E aí eu vou dizer, quem não entrar nessa onda agora, vai perder a onda. A onda está se formando. Pode ser só uma marola, ou pode ser uma onda realmente muito forte. Eu acredito que seja uma onda muito forte. Não só eu, mas acredito que o mundo inteiro, todos os grandes players e grandes fabricantes estão apostando pesado em cima do 5G. Então, eu não acredito que isso vai ser uma marola. Agora, outros dados importantes aqui, baseados em cima disso. Alguns sites e alguns conteúdos que nós usamos e a forma como nós usamos hoje. Nós usamos hoje muita coisa, Google, ainda o Google é muito pouco usado no mobile, mas, por exemplo, o Facebook já é muito usado no mobile. Então, esse crescimento do conteúdo para mobile mostra também a tendência de comportamento humano em relação à tecnologia, que é o que eu acho que entra mais uma tendência de que a onda não é uma onda passageira, mas vai ser uma onda grande. Bom, uma outra informação interessante, aqui eu achei um número que me surpreendeu, né? Isso aí é baseado no mercado americano, de tendência de acesso mobile. Né? Vejam, aqui nós temos um site Pandora. Né? Então, assim, olha o tipo de coisa que a pessoa está acessando, e isso aqui é o terceiro maior acesso de conteúdo nos Estados Unidos agora. Então, e via mobile. Então, nota que quem está usando isso é a geração mais nova, né, que vai usar isso. E eles que vão usar o 5G. Né?
Bom, aí vem algumas coisas de migração de móvel para, na realidade, de uso de tráfego móvel para fixo, e eu acho que isso é importante também, de novo mostrando as tendências. E aqui eu peguei alguns cases, na realidade, dos Estados Unidos. Vamos ver o que o pessoal nos Estados Unidos está fazendo em relação ao 4G, com esse tipo de frequência que foi feito aqui no Brasil, para a gente poder ter uma noção disso e saber para que lado vai. Existe essa empresa chamada NetZero, é uma empresa que atende hoje 28 estados nos Estados Unidos, e ela tem aí planos que vão 200 mega livre, 500 mega 17 e pouco, e assim vai, todos esses planos baseados em cima de internet fixa. Tá? Aí eu fiz uma conta que me chamou a atenção, para saber, ok, essa banda lá é cara, é barata, como é que é? E como é que faz essa comparação, né? Eu não sou economista, mas eu tentei não comparar dólar com real, porque daí a coisa a gente não consegue ter esse grau de percepção. Então, eu achei um fator, podia ser Big Mac, mas que é o que alguns economistas usam aí, mas eu usei aqui o salário mínimo. Então, o salário mínimo americano é na ordem de $9 a hora, o que vai dar mais ou menos $2.160 ao mês. O salário mínimo brasileiro, na realidade, na região de São Paulo, é R$ 1.076. Se você pegar 1 giga comparativamente a esse salário mínimo, no Brasil, ele vai corresponder a 0,92% desse salário mínimo. Ok? Nos Estados Unidos, esse cara vai custar 1,27% de um salário mínimo. Significa que a internet no Brasil hoje já é mais barata do que a internet nos Estados Unidos. Então, assim, é mito dizer que a internet nos Estados Unidos hoje é uma internet mais barata do que no Brasil. Isso são planos reais sendo vendidos ali em 28 cidades no mercado americano. Tá? Aqui é um outro case, uma outra operação, fazendo já um formato diferente. Aqui ele já cobra $46 ao mês, tá? Fazendo tudo ilimitado. Aqui ele está jogando na estatística. Então, o que ele está fazendo? Ele vai te dar um nível de dados alto, vai te cobrar um ticket alto, e sabendo que nem todo mundo vai atingir esse grau de utilização. Então, isso é baseado em estatística, e é assim que a gente está preparando, por exemplo, nós preparamos o nosso core para trabalhar, porque dados nessa natureza é muita estatística. E você vai jogar... Como é que as operadoras geram lá R$ 9,90, 1 giga, 2 gigas? Isso tudo é baseado em cima de estatística. Por quê? Ninguém joga R$ 9,90 para o cara consumir o mês inteiro. Não sei se vocês já viram, mas geralmente é para uma semana. Então, estatisticamente, ele sabe que durante a semana, por mais tarado que seja o moleque, ele não vai conseguir fritar aquele 1 giga. Então, tudo isso é estatística. Tá? Bom, falando de um case aqui do Brasil, que foi, na minha visão, apesar de ter terminado, um case de sucesso. Depois, o cara pode falar um pouquinho mais, mas, assim, na minha visão, foi. Por quê? Eles tiveram, em algumas cidades, 20%, quase 30% de market share. E, assim, eles lotaram Airbus e NodeBees em algumas cidades. E, assim, o problema deles, em algumas cidades, foi vender demais, até inesperadamente, competindo com a internet fixa. Então, eu acho que depois até ele pode, se você puder citar um pouquinho o exemplo, eu acho que é bacana, mas eu acho que é um case que, na minha visão, e o problema aqui não foi um problema estrutural, não foi um problema financeiro, não foi nada. Foi uma razão do investidor externo ter simplesmente desistido, não da operação deles, mas desistido do mercado brasileiro. Aí é outra coisa que não cabe ao LTE, não cabe a nada disso, mas sim a conjuntura país. Bom, e aí, devo investir? Essa é a pergunta que fica aí na cabeça de todos nós. É óbvio, eu coloquei esse exemplo aqui, na verdade, deixa eu ver se eu consigo voltar. É óbvio que quando você começa numa tecnologia, você começa pagando mais caro nisso. Antigamente, por exemplo, comprar uma central dessa aqui, que era uma 5SS para telefonia fixa, custava assim alguns milhões de dólares. Hoje em dia, a gente consegue montar um sistema de telefonia, um soft switch, muito mais barato do que isso. Então, é óbvio que isso... O que eu quero dizer com isso? O LTE e tudo isso que nós estamos vendo vai se baratear. Vai cair a precificação e vai
à medida, obviamente, que isso tudo for acontecendo. Quando vocês começaram a mexer com fibra, quanto custava uma porta de GPON, quanto custava uma ONU e tudo mais? Hoje em dia, isso tudo já é outra realidade. Bom, aqui eu acho que eu não vou entrar nesse mérito, eu acho que eu vou falar um pouquinho rápido aqui, mas acho que o Ricardo já cobriu um pouco disso. A ideia é você trabalhar no 5G, a tendência do 5G é você ir quebrando a rede cada vez mais. Quem vem de TV a cabo, quebrava-se os nodes de TV a cabo para poder ter uma velocidade maior por node, né? Aqui vai ser a mesma coisa no LTE. Isso é uma figura próxima do que vai ser uma topologia de rede 5G numa cidade. Notem que ela foi quebrando e trazendo para próximo do assinante o maior throughput possível. Tá? Bom, aqui também eu vou pular, porque acho que o Ricardo cobriu bastante dessa parte aqui, falando aí das small cells. Uma coisa muito importante são as CPEs. Hoje, vocês têm um sofrimento grande com relação à CPE, porque vocês têm que investir na ONU do usuário, né, para fibra. O que está acontecendo? O mercado de LTE está dando uma ajuda para vocês, que é o seguinte, hoje, todos os celulares, hoje a gente estava numa reunião de manhã, a gente estava umas 10 pessoas, 12 pessoas, e nós notamos que todos os celulares que estavam em cima da mesa já estavam preparados para trabalhar com as duas frequências, na realidade, com o modelo FDD e o modelo TDD. Isso significa o seguinte, que os celulares que vocês estão usando hoje, daqui a pouco, alguns ainda não chegaram nesse híbrido, né? Mas todos os chips, na realidade, dos celulares, dos fabricantes, já estão vindo com essa tecnologia híbrida. Ou seja, o device vai ser o próprio aparelho do usuário. Então, esse vai ser um entrave que hoje é uma briga grande para vocês comprar, e talvez eu acredito que hoje seja um dos maiores entraves para o crescimento da fibra. No LTE, isso está sendo resolvido. E a gente troca de celular a cada 6 meses, 1 ano. Né? Depende, quem cai mais na piscina, quem destrói celular mais rápido e tal, acaba trocando com mais frequência. Mas, geralmente, é de 6 meses a 1 ano. O que significa isso? Que a próximos celulares que vocês forem comprar já vão vir, muito provavelmente, com as duas frequências. Na verdade, com os 2 tipos de modulação, FDD ou TDD. E isso é muito importante também pensar e na hora de fazer a conta em relação ao LTE. Tá? Eu também não falei muito dos modems, porque eu acho que o Ricardo cobriu essa parte de CPEs, e aí eu vou ser... Os usos, nós vamos ver coisas como PABX, Wireless PBX para companhias, para empresas, usando essa tecnologia. Aqui é o que eu estava falando dos aparelhos, né, que a gente acabou de falar. E uma coisa que eu acho que também tem que ser pensada, que eu acho que é a MVNO, ou seja, somar a toda essa rede LTE e tudo mais, a regulamentação que também está sendo fornecida pela Anatel, que seria a MVNO. E aí sim, em cima de uma rede MVNO, complementar a uma rede LTE fixa. Então, isso seria, na minha visão, o futuro dos provedores de internet. Então, essa é o que eu imagino para os provedores e o que eu imagino para o segmento que vem acontecer aí nos próximos anos. Canalização também não vou falar muito, porque o Ricardo já falou, e eu acho que é isso. Da minha parte, é isso aí que eu tinha para dizer. Obrigado, Alexandre. Fernando Secali, os últimos, além dos primeiros terem falado algumas coisas que eu já pretendia falar, ainda fica com a pressão do tempo, mas você vai ter o seu tempo, por favor, Fernando. Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui na Brint. Sobraram aí alguns minutos para a gente falar de negócios em LTE, falar se dá para ganhar dinheiro, que acho que era essa a ideia, fazer as perguntas e ir embora. Então, nós temos aí 18 minutos. Bom, enfim, eu vou falar sobre negócios. Tem 2 ou 3 slides conceituais sobre tecnologia, mas eu estou aqui para falar de negócios, que foi o que o Eric encomendou. Então, nós vamos falar primeiro o que todo mundo já disse, mas isso aqui é uma coisa rápida, é só o que é uma rede LTE. Né? Acreditem, essa é a diagramação simples do que é uma rede LTE. Então, estou sendo bastante simplista aqui na apresentação. Ela tem 4 elementos, o backbone IP, o core LTE,
a rede de transporte e a rede de acesso. Tudo isso tem um custo, tudo isso é difícil de mexer e, essencialmente, tirar o leite é daqui. O melhor desenho, o melhor custo-benefício aqui não tem condições depois de ser corrigido. Você errar nesse projeto aqui, depois para voltar atrás vai custar provavelmente 2 ou 3 vezes o valor do projeto. Então eu vou passar aí numa visão mais rápida de onde é que estão os clientes numa rede LTE. Essa é a pergunta, plagiando aí o que o Eric falou, de 1 milhão. Onde é que estão os negócios numa rede LTE? Então, você pode ganhar dinheiro vendendo serviços de core virtualizado, né, que é o que se fala aqui há 3 anos para os provedores regionais. Se cotizem, comprem um core, usem um core virtualizado, usem core em outro país, em outro lugar, juntos, mas é onde tem cliente, onde tem negócio, então você pode montar o seu core virtualizado. Onde você tem clientes? Na rede LTE, onde você tem clientes? No Wi-Fi e no acesso. Esses são os 4 lugares para ganhar dinheiro montando uma rede LTE. É fácil ganhar dinheiro aí? Não, é mais barato em algumas das colunas, mas não significa que seja fácil. Uma transparência, do tempo da transparência ainda, né? Um slide acadêmico, diz onde a gente vai chegar. E tudo que se falar nesse evento, esse slide resume. Hoje a tecnologia atual, o by the book, você tem uma rede de fibra que termina numa rede LTE, que termina no Wi-Fi de alguém, de um CPE, alguém vai assistir ou mandar uma mensagem no Wi-Fi, é isso. Uma aplicação low-end vai do LTE, na própria torre do LTE, tem um Wi-Fi na rua, tem um Wi-Fi, o sujeito lá acessa o Wi-Fi na rua, e todo mundo sabe que isso também não é uma qualidade excepcional, mas por isso chamamos uma aplicação low-end. Uma aplicação high-end é você derrubar direto da fibra para o Wi-Fi, e aí você tem um rendimento melhor, especialmente no Wi-Fi AC, que já permite velocidades acima de 300 MB. Então, o rendimento é melhor. E o que todo mundo está falando, o que o Batata falou aqui nos telefones, que é um futuro próximo, né? Você vai dar fibra direto para o LTE, ou seja, o device que você tem na mão já fala, banda 38, 39, TDD ou FDD, já vai falar direto com o LTE. Então, o futuro próximo é, claro, com IPv6, com IoT, com coisas dessa natureza, você derrubar direto da fibra para o LTE. Não vai mais para o Wi-Fi. O Wi-Fi vai ser uma aplicação low-end. Tudo que você tem na mão é LTE. Carrega um IP e é LTE. Então, esse é o futuro, não muito distante mais. Claro que aí vem a parte romântica, né? A capacidade de uma rede LTE, por mais evoluída que seja, ela é finita. E ela é uma caixa d'água, igualzinho a caixa d'água que está desenhada aí. Então, você tem 3 caras que consomem o perfil de 3 usuários. O cara que tem uma torneirinha pequena, uma torneira mais ou menos, é o cara que fica enchendo piscina. Como é que você vai saber o que o cara vai fazer com o device dele? Então, essa é a pergunta de 1 milhão. É aí que está o negócio para ganhar o dinheiro. Se você não acertar essa resposta próxima da realidade, não vai ganhar dinheiro. Então, o consumo de banda larga é igual ao consumo de água. Você não sabe o perfil do usuário. Às vezes, nem ele mesmo sabe o perfil que ele vai consumir. Por isso que tem cota, neutralidade, regulação e um monte de discussões que não vai dar tempo da gente falar aqui. Então, as necessidades individuais dos usuários são impossíveis de serem mapeadas. Então, se você vai vender, tudo muito romântico, mas na hora de vender, tem que pagar a conta, né? E para pagar a conta, o máximo de informação que tiver do perfil de uso do usuário vai te fazer ganhar dinheiro. Aí vem, sem querer escovar bit, né? Vem uma ideia de como o osso é duro. Se você comprou, por acaso, uma banda de 35 MHz, é um felizardo, ou uma banda de 15, aí está mais ou menos os números da vida real. Você consegue, atribuindo uma cota de 250K ou 400K no modelo A ou B aí, para cada usuário, de cota, que é um número mágico, e é um número verdadeiro, você consegue colocar, no máximo, 700 usuários numa torre. E é esse número de usuários que no seu business plan tem que pagar todo o custo daquela torre. Então, quanto mais velocidade e mais cota você dá, menos usuários você consegue. Tem caso ali de 197 usuários. Então, não tem milagre. É igual a água da caixa d'água. Se o cara consumir mais cota,
mais banda, e você der mais velocidade para ele, vai ter menos usuário. Porque tudo se resume na estatística. Então, o quanto melhor for a estatística, mais favorável é a economia para você. Economia, não estou falando no sentido acadêmico, no sentido da cadeira, né? No sentido de economia, mas você consegue ter um business plan aderente à realidade. Então, não se esqueçam que ainda, além de comprar a frequência, seja ela qual for o tamanho que está aí utilizado nas colunas, você ainda tem banda de guarda para deixar aqui, né? É uma coisa, de vez em quando, a gente esquece, mas a banda de guarda é preciso deixar, especialmente na redução, nas redes TD, e isso significa um pouquinho mais de redução ainda em cima desse modelo teórico. Não vou falar disso, mas dentro de uma torre, ou em cima de uma torre, você tem 3 perfis de usuário. Os que estão mais perto utilizam uma modulação, os que estão no meio uma outra, e os que estão na borda outra. É claro que se você tiver tudo na borda, é um inferno. Você errou seu plano. Você errou a dimensão, onde você colocou a rede, o lugar que está colocado ali está errado. Mas se você tiver tudo no azul também, não é o nirvana, porque todo mundo que está no azul vai consumir bem cota e velocidade. O certo é o equilíbrio entre essas 3 modulações dentro da rede e dentro daqueles números que eu apresentei no slide anterior. Acredite, aqueles números são reais. É com aquilo que a gente sobrevive. Tá? E aí, o que te vai fazer também definir potência, consumo, velocidade, é o equipamento. O equipamento outdoor permite que você navegue naquela modulação melhor, porque ele não permite que o usuário arranque do teto e ponha no outro lugar. É muito mais difícil que ele faça isso. O indoor já permite variações dentro do próprio endereço. E o portátil, uma rede todinha feita com equipamento portátil, provavelmente vai dar problemas. Então tem que haver um mix entre isso aí. Tá? E aí vem a pergunta, né? Qual a solução? Já mudei para WTTX, porque a palestra também é evolutiva, né? Dá para ganhar dinheiro com WTTX? Aonde estão? Estão naquelas coisas que eu disse. Você vai vender banda larga, vai vender IoT, né? Por enquanto, IoT ainda a gente vende, mas é mais falado do que praticado, parece sexo na adolescência. Por enquanto, ainda o IoT não tem um modelo de ganhar dinheiro com o IoT. Serviço para carentes e impossíveis de cabear também é difícil, porque se você não tiver um modelo de pré-pago aqui, vai ficar difícil você receber. CPE Outdoor para vender ELD para a operadora no modelo wholesale também é importante, sempre foi um modelo de receita para operadoras. Vender no PME é bom, e vender o hotspot para Wi-Fi também. Então, aí estão as chances de ganhar dinheiro com a montagem de uma rede LTE. Aqui não tem romantismo. O WTTX é um negócio de futuro brilhante? Se eu tivesse essa resposta, certamente não estaria aqui. Todo mundo é muito bom de dados, até porque a gente tem fontes. Então, banda larga residencial, a ocupação, a penetração é inferior a 40%. É um número maravilhoso, só que 40% já é o osso, né? Os 60% é onde estava a carne, né? Então, não é tão fácil. O número é bacana, mas não é tão bacana. Ainda há um grande mercado a ser abordado. Isso aí, fabricante adora mostrar para a gente, né? Então, você vê, você tem 20 milhões de caras ainda para vender. Você não sabe se eles vão conseguir pagar ou comprar, mas que tem os caras lá para vender, tem. Aí esse é o problema, né? Como é que você vai vender numa área que você... Qual que é o endereço do cara? É Rua 4, número 8, Casa dos Fundos. Como é que você vai cadastrar essa venda? Se não for pré-pago, nunca mais você vai ver seu CPE. Essa aqui é a verdade, é ou não é? Então, se você não tiver um carnê, um modelo de cobrança inteligente aqui, um billing, você não consegue fazer isso virar dinheiro, né? Até porque, provavelmente, você nunca vai conseguir ir lá buscar o CPE. Qual a principal diferença? O fabricante também adora mostrar isso para nós, né? Qual a principal diferença e o ganho? Se o cara quiser vender WTTX, ele tem um slide. Se ele quiser vender fibra, ele tem outro. Mas esse aqui... Eu dei uma adaptada nos números, eles estão mais perto da realidade. Numa rede WTTX, você vai ter um CAPEX por usuário de R$400. Numa rede de fibra, de 1.600. Por enquanto, ainda está mais ou menos nessa base. Esse número muda todo dia. Tá? Isso não é uma receita de bolo. Isso é um estudo de valor médio, que considera todas as variáveis que estão nos balãozinhos aí.
É óbvio que se você tiver o WTTX, é mais apropriado para vários cenários, né? Não propriamente naqueles cenários você vai ganhar dinheiro, mas ele é mais apropriado para aqueles cenários, né? Se houver espectro. Então ele tem 80% menos do custo de mão de obra do que você fibrar uma área, tem um retorno mais rápido e as receitas adjacentes vêm mais depressa. Você consegue fazer acordos de dados, de voz e TV com as operadoras, MVNOs, o que já foi abordado aqui. Como a gente desenvolve um bom negócio, né? A fórmula é igual a aula de matemática. Sempre foi chata a aula de matemática, mas a fórmula é aquela de sempre. Você tem que ver objetivo estratégico, análise do mercado, análise técnica. E aí, se você errar na análise técnica e na análise de mercado, foi tudo para o vinagre. Processos e recursos são importantes. A análise financeira está em quinto lugar, mas se você não tiver dinheiro, você nem começa a brincar, né? Então, a análise financeira tem que ser só para fazer... Já começa com a palavra revisão de receita e CAPEX, porque você já fez uma previsão. Aquisição e implementação técnica, que é outra, porque você tem que adquirir, implementar, pagar e o cara entregar, né? São 4 variáveis, não necessariamente sempre nessa ordem, né? E por último, concluindo, para deixar um pouco aqui, eu fiz a palestra em 5G aqui. Não existe fórmula generalista e aplicável a toda situação, não existe. Não tem um sujeito que vai subir aqui e vai falar uma fórmula mágica, não tem. Os tributos e obrigações pouco se alteraram, continuam sendo um inferno para nós. E as regras ainda não são tão claras e não são simples para o uso de frequência licenciada. Então, tudo isso tem que ter na cabeça na hora que você vai começar a brincar com LTE. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Que o Batata citou o caso da ON, a ON foi uma operação que chegou a 60 mil clientes. Não tem nada a ver com a parte técnica, ela foi desligada. Os clientes nem queriam sair. Tem a ver com o investidor que não quis mais ficar aqui no Brasil, também não se sabe por quê, né? Uma coisa tão estável assim. E não tem nada a ver, estamos falando aqui do projeto técnico. Então, para isso, essas regras que eu citei, eu espero que ajudem a todos, porque eu acredito que os que estão aqui, que trabalharam comigo, fizeram uma rede LTE que chegou a ter 60 mil clientes. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, Fernando. Eu acho que o número de pessoas presentes nesse auditório para esse evento já simboliza, tanto para as pessoas do mercado quanto para a própria agência, o interesse no tema. E eu, falando em pessoas no auditório, eu gostaria de saudar o Jorge Bittar, ex-presidente da Telebrás, que tratou os provedores com muita atenção na época de presidência da Telebrás. Prazer tê-lo aqui, Bittar. E também gostaria de saudar a moderadora de hoje de manhã, a Kátia Pedroso, que tem acompanhado aí o tema do leilão junto à Anatel e representado algumas empresas e, enfim, tem ajudado a Brindt nesse tema também. Bem, mas com esse público aqui demonstrando interesse do tema, não tem como fugir da questão que eu já tinha colocado para o Iroá. Qual a pergunta, Iroá, diante desse cenário que já foi posto, que tipo de... Eu não descontei a frustração inicial, porque nós, apesar da demora para que a agência conseguisse fazer por uma política pública, na verdade, não só por culpa da agência, mas que a licitação acontecesse, nós esperamos algum tempo. Depois, a licitação aconteceu com todas as boas intenções, mas entrou-se no 8 aí, que a gente está tendo dificuldade de sair. Então, a pergunta é, nós, como tanto ganhadores, quanto como associações, há alguma coisa que nós podemos fazer para a gente sair desse emaranhado aí das obrigações que eu sei que vocês têm? Obrigado pela pergunta, Eric, e também aproveitando as questões que foram levantadas ali, para quem tem expectativa, dos próximas fases com relação às sobras, do leilão de sobras de 2015. Bom, como eu coloquei anteriormente,
Até dei um exemplo aqui, hoje, no processo regular de outorga de SM, por exemplo, que em média é 15 dias, 11 é porque está na mão do interessado, né? Então, a agência, de fato, ela age muito rápido nesse aspecto. No entanto, isso reflete, né, isso é um reflexo da burocracia mal estruturada que o país vem adotando há muitos anos, né? E a gente está nesse viés realmente de mudar. Quando eu citei a questão de que algumas, uma poeira que ainda tem ali das empresas que foram adjudicadas, acho que são, não chega a 5 empresas, se eu não me engano, tá? Mas a grande maioria vai ser homologada para a semana que vem, provavelmente, tá? A grande maioria vai ser homologada. É que tem essas outras que ainda têm que ser julgadas. Eu já sou um pouco pessimista com isso, porque eu já venho sofrendo isso, né? Sofrendo, até tendo pesadelos com essa licitação, já há 3 anos quase, já vai fazer aniversário, né? Ainda tem as questões de entrada em operação, que poucas empresas entraram, de fato, em operação, que estão usando o espectro, né? Tudo isso a gente está atento e se mobilizando para motivar o setor a, de fato, usar o espectro que foi vendido, né? Mas a ideia é que, a partir do momento em que esteja livre, tomara que seja antes de dezembro, se for antes de dezembro, ótimo, né? Pode ser, mas no pior dos casos seria lá para o final do ano, porque cada recurso que entra tem um prazo aí, médio de 3 meses, por conta de retorno de AR. Aí tem uma paralisação aí dessa, trava tudo, o correio me demora mais 4 semanas para entregar. Então, como disse, foi bem colocado aqui, o Fernando, a questão de estabilidade do país pouco influencia, né? Mas, na verdade, a gente sofre muito com isso, né? E tem que ainda ficar fazendo justificativas, porque somos rotineiramente auditados pela CGU, TCU e todos os US que tem, ficam sempre cercando a gente, né? E, bom, após, então, essa adjudicação, é que vem, então, a repescagem que o Vitor tem comentado. É isso que a gente tem que trabalhar, a gente já está com conversas adiantadas dentro da agência, numa estrutura que possa, de fato, dar uma nova oportunidade, com todo esse recurso que sobrou, são 83%, como eu mostrei no slide, né? Mas que a gente vai tentar fazer o possível para não ser o mesmo modelo que foi adotado em 2015. A gente está trabalhando fortemente nisso para ter um amparo legal e montar uma estrutura de forma sistêmica para que todos os interessados que estavam anteriormente, né, também possam participar agora, né, e de certa forma, ter uma resposta muito mais rápida. O que é isso? Isso é segurança de mercado, que é o que a gente precisa, né? A gente precisa dessa segurança jurídica e técnica para todo mundo. Não pode uma pessoa entrar num leilão e, depois de 3 anos, é que ela vai descobrir onde é que ela foi, né? Eu até estava brincando mais cedo, que é como se a gente tivesse vendido uma Lamborghini por 5 mil e, na primeira revisão, o cara já deixa o carro na concessionária, porque, o que eu vou fazer com isso, né? Então, é uma questão que a gente tem, sim, a preocupação. Agora, de novo, né, como a gente é auditado frequentemente por esses órgãos, a gente tem que fazer tudo de uma forma que não permita o viés de retornar ao processo, eu ter que refazer processo. Por quê? Toda vez que você tem um retrabalho nesse processo, não é simplesmente pegar e reescrever o nome ou preencher um novo formulário. Não, você retorna tudo, você tem que julgar todos os recursos de novo, abre todos os prazos para recurso, isso vira uma coisa inadministrável, né? E isso, para vocês entenderem, para que todo mundo perceba isso é dinheiro público. Esse tempo que demora, a Anatel, por que a Anatel, a gente vive nessa corrida de mudar a burocracia, essa estrutura regulatória toda, em vários aspectos, questão de outorga e licenciamento? Porque isso é custo, isso é dinheiro público, isso é dinheiro do cidadão que paga o salário do servidor que está lá. Tá? Mas só para tranquilizá-lo com relação a isso, de fato, a gente está conduzindo a coisa de forma que vai ter, todo mundo que tiver vai parar em pé. Não vai ter uma sombra de dúvida ou ter que retornar alguma coisa. Tá? Esse é o propósito do trabalho. Entendi, ficou um pouco mais claro. Até porque, para não acontecer isso que você está falando, daqui a pouco, não só pela nossa utilização, mas eu temo por tanto esforço de vocês, e depois de um ciclo, as pessoas dizem, não, mas agora eu não quero mais, não tem mais utilidade para mim, para aproveitar a sua analogia aí do carro.
Aproveitando que está com você a palavra, nós vamos abrir para perguntas. Eu já tenho duas aqui por escrito, no aplicativo, e se alguém mais quiser fazer, se identifica que as moças levam. São duas perguntas, vou fazer logo as duas, Iroá. Haverá novo leilão de sobras da frequência, que de certa forma você já respondeu, e a outra pergunta é uma específica da empresa aqui. Participamos como empresa e constituiu conforme a orientação da Anatel e do próprio edital. Não, é a empresa a constituir, que eu acho que é aquela questão da pessoa física. Fomos inicialmente colocados como vencedores de lote e posteriormente desclassificados como pessoa física. E agora teremos outra oportunidade com alguma vantagem, não sei o que quer dizer com alguma vantagem e outra oportunidade, mas eu acho que estão juntas aí. Bom, a questão se vai ter uma vantagem sobre outros é o que a gente tem estudado, para não restringir a entrada de novos players, de novos interessados, né? Vai ter provavelmente vai ser a mesma oportunidade, é o que a gente está querendo traçar para todo mundo, né? Que todo mundo que já estava participando, mas evidentemente, né? Quem já participou tem uma chance porque conhece melhor, então acredito que está mais bem informado, mais bem estruturado para poder participar de um certame como esse, tá? Essa para mim a grande vantagem de uma pessoa que já entrou nesse assunto e já entra acertado, né? Que é uma coisa que a gente quer colocar no sistema para evitar justamente essa situação. Por que a gente quer transformar a coisa numa estrutura sistêmica? Hoje, no Mosaico, para você pedir SCM, você tem que carregar todos os documentos, que é o que tem que ser feito. Na licitação não foi feito assim. Todas que carregaram tudo no começo entraram. Há outras que apresentaram para aquele prazo de 3 dias, depois foi na segunda leva. E aí depois vieram com recurso para poder apresentar o restante da documentação. A ideia é que apresente tudo e que seja aberto para a sociedade, para dar chances para todo mundo ter interesse. Se a gente fechar só no grupo que estava ali, talvez uma grande parte ali não tenha interesse mais, e até porque tem empresas que também estão desistindo. Já teve desistência já de algumas empresas com relação às frequências que foram compradas. Então, só para ficar claro, então, a oportunidade vai ser dada e a gente quer, de fato, que o espectro seja utilizado. Esse é o viés da agência. A gente quer que o bem seja utilizado pelos cidadãos, né, porque é um bem público, mas, de qualquer forma, a gente quer que isso tenha todo o amparo técnico e jurídico que a agência pode dar. Tá? Ok. Nós estamos com o tempo estourado já, e se não houver nenhuma pergunta, ok? Então, eu agradeço muito a participação dos painelistas e peço uma salva de palmas para eles.